Olá, famílias! Eu aqui novamente, o segundo vídeo desse assunto tão importante sobre família. Eu estou baseando essas mensagens nesse livro que eu escrevi em 2014, Os Principais Problemas das Famílias e Como Resolvê-los. Para quem não viu o vídeo passado, a introdução, eu sou Maurivan, escritor, pastor e tenho o maior privilégio de poder compartilhar com você sobre esse assunto familiar. Aqui no livro eu enumerei 14 problemas graves que as famílias enfrentam, mas o principal ponto não é nem o problema, que é o diagnóstico do mal que afeta a família, mas a solução, como resolver. E aí? Tá bom, eu estou com esse problema, como é que eu faço para resolver? E a família precisa dessas respostas que vêm do reino de Deus. Então, se você quer uma resposta para os seus problemas familiares que vêm de Deus, esta é a mensagem, este é o vídeo para você. Espero que você ouça com atenção e que você guarde no coração as mensagens. O primeiro problema, inclusive foi o primeiro que eu coloquei aqui neste livro, é a crise na identidade familiar. O que é a família? Para que ela está aqui? Qual o seu papel? Quais os seus objetivos? Qual a identidade de cada membro dessa família? E esse é um problema grave. Nós estamos vendo as famílias realmente sem identidade, nós estamos vendo maridos que não sabem ser maridos, esposas que não sabem ser esposas, nós estamos vendo pais que não sabem lidar com filhos, nós temos visto filhos que não sabem a sua identidade de filhos. A identidade é muito importante, eu saber quem eu sou, ou seja, eu preciso entender a identidade de acordo com Deus. A identidade de acordo com Deus, registrada ali em Gênesis, capítulo 1 e o 2, o 1 e o 2 de Gênesis, fala da nossa identidade. A nossa identidade só tem duas nomenclaturas. Essa identidade está registrada com dois gêneros. Segundo Deus, na verdade, só existem dois gêneros. Essa confusão de gêneros, entendam, é uma guerra contra a igreja do Senhor, contra o reino de Deus. Só existem dois gêneros que são a base de toda a nossa identidade, macho e fêmea. A palavra de Deus diz que nós somos criados, Deus nos criou à sua imagem e semelhança, macho e fêmea nos criou. Esses são gêneros. Esses dois gêneros falam da nossa identidade. E quando nós nos perdemos nessa questão do gênero, nós nos perdemos na questão da identidade. E cada gênero desse tem uma identidade particular. Essa identidade do macho, essa identidade da fêmea, dá uma formação de vida, uma formação interessante para a questão familiar. Então nós vamos ver, por exemplo, o pecado que começou a haver no coração de Adão, o macho, que já começou uma crise de identidade ali, e Adão começou a pecar ali. Era um mundo perfeito, o homem estava perfeito em termos de comunhão com Deus, de sabedoria, e tinha o livre-arbítrio. Isso é o primeiro problema da família, é a crise de identidade. Por quê? Primeiro que Satanás adentrou ali em forma corpórea de uma serpente. Ele foi a primeira sessão espírita, ele se mediunizou numa serpente, mas o objetivo de Satanás é mediunizar-se em pessoas, infelizmente ele conseguiu, mas o primeiro médium dele foi uma cobra. Ele entrou ali numa cobra e começou a conversar com a mulher. Nós sabemos por inferências bíblicas, como Paulo recebe uma revelação e a transmite para Timóteo, diz assim, Adão não foi enganado, Eva foi enganada, Adão pecou deliberadamente. Então, por essa revelação de Paulo ao seu filho Timóteo, nós entendemos que Adão estava sabendo tudo o que estava acontecendo. Então ele viu, por essa inferência, ele viu então Eva ali conversando, batendo um papo com Satanás numa sessão espírita ali, a primeira registrada. E começou a conversar, lançando dúvidas sobre a palavra de Deus. O que a confusão de identidade começou. O homem foi feito como cabeça, o macho é aquele que lidera. Ele não liderou, então ele deliberadamente ficou ali do lado, ouviu toda a conversa e deliberadamente resolveu ser passivo. Essa não é a marca do macho, não que a fêmea ou a mulher tenha que ser passiva, não. Nenhum de nós deve ser passivo frente aos problemas. Nós temos que ser ativos, não passivos. Porém, a característica da identidade, ou a identidade do homem, é a identidade da luta, da liderança, de ser cabeça. Quando a Bíblia diz que o homem é cabeça e a mulher é submissa ao marido, não está falando de hierarquias,
não está falando de superioridades e inferioridades, não está falando. A palavra de Deus em nenhum momento fala que a mulher é inferior ao marido por ele ser cabeça. Isso foi a cultura, o homem, a humanidade e as religiões que colocaram, não o reino de Deus, não a palavra de Deus. Isso também faz parte da crise de identidade. Adão então foi passivo. Essa já era uma crise de identidade. Nós temos visto muitos homens passivos. A mulher que paga a conta de luz, de água, que cuida da casa, que pinta a casa, que varre a casa, que limpa a casa, que cuida de filho. Você quer ver homem mais passivo do que na criação de filhos? Isso é crise de identidade. Depois, quando Eva lhe ofereceu o pecado, o fruto ali, que ele sabia que não deveria comer, porque ele tinha uma ordem de Deus, então ele foi desobediente. A desobediência a uma liderança, e Adão foi então desobediente a uma liderança. Primeiro ele foi passivo, depois para ver o que é, vamos deixar como é que está para ver como é que fica. Ele viu o pecado, depois ele comeu do fruto em desobediência a uma autoridade suprema, que é Deus. Isso é crise de identidade. Quando o homem que deveria liderar a sua casa, que deveria ser o sacerdote do lar, ele então ele faz frente a Deus, ele desobedece claramente a Deus. Isso se reflete no homem que adultera, que vai lá, ele sabe que é pecado contra Deus, ele vai lá e trai a sua esposa. A crise de identidade está aí. Primeiro pela passividade, segundo pela desobediência a uma autoridade maior. Nós somos chamados, na nossa identidade de homem, para obedecer líderes, para obedecer à liderança de Deus. Depois, terceiro problema, olha a crise de identidade. Ele fugiu, ele viu o pecado, entrou ali e a Bíblia diz que ele ficou com medo e ele fugiu. O homem não foi feito para fugir, para ficar escondido, ele foi feito para lutar. Você fez o problema, resolva. Nós temos aí homens aí chorando pelos cantos e deixando as esposas resolverem os problemas do lar, inclusive financeiros. E aí o homem vai lá chorando. Nós temos visto aí essa coisa dos homens se tornarem muito femininos, até no jeito de se vestirem, de arrumarem seus cabelos, suas sobrancelhas. Parece-me que a sociedade está querendo que os homens deixem de ser macho. E aí a gente vê isso nos homens, nos maridos que não cuidam das esposas, que não cuidam dos filhos, que não cuidam das finanças. Isso é uma crise de identidade. Eu falo aqui com detalhes aqui, você pode ver. E qual é a crise de identidade da mulher? A mulher foi feita, a fêmea, foi feita para ser uma auxiliadora idônea, não capacho, né? Nada disso, a Bíblia nunca ensinou isso. Quem interpreta isso entra no machismo, no feminismo, nessas coisas aí que as culturas mundanas estão fazendo. Não é o que a Bíblia ensina. A mulher foi feita como o melhor de Deus. A Bíblia diz que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só e lhe fez uma ajudadora que lhe fosse idônea. Ou seja, a única coisa que Deus viu que não era bom era um mundo sem mulher. Então a mulher foi feita por Deus para brilhantar toda a criação. Primeiro lugar, crise de identidade. Ela toma a frente do marido, do cabeça. Quem tinha que enfrentar aquela cobra era o homem. A mulher foi lá e enfrentou a cobra. A mulher tomou um espaço que não era dela. Isso não está falando de inferioridade, está falando de espaço, está falando de funcionalidade, não de hierarquia, não de superioridade. Na funcionalidade da família, quer dizer que é uma identidade, a mulher não poderia tomar o espaço. E ela tomou o espaço exatamente pela passividade do marido. Ela então foi a ativa. Ela também foi ali, foi enganada, se deixou enganar por aquele momento. Por quê? Porque foram ativas, tomaram um espaço que na verdade não era o espaço delas. Nessa crise de identidade, as mulheres então começam por causa daquele peso, esforço sobre gênero, não é sobre humano, sobre gênero, acima do gênero dela. Ela faz um esforço tão grande que ela fica mal, ela se sente então vazia, muitas vezes se sente sem estima, com a estima embaixo. Por quê? Porque é uma crise de identidade. Ela foi feita para ser auxiliadora, não para tomar o lugar. Ela foi feita para estar na retaguarda, não na vanguarda. E ali Eva entrou naquele problema de crise de identidade, não entendia, ela não sabia todos os detalhes da ordem de Deus. Adão sabia, ela não. Falou assim, a gente não pode nem tocar, e Deus não tinha falado essa questão aí, esse ponto aí de tocar, e porque ela não sabia todos, ela sabia de segunda mão, ela sabia por parte do marido, mas o marido sabia por parte de Deus. Ela então tomou um lugar, ao invés de pedir ajuda, pedir uma explicação melhor para o marido, até para enfrentar a cobra. Mulheres, não enfrentem a cobra sozinhas, porque isso termina sendo uma crise de identidade na sua vida, na sua funcionalidade. Vocês foram feitas para cobrirem, para abençoarem, para aconselharem, para brilhantarem, para tornarem o ambiente mais alegre, mas não para irem para o fronte da batalha. Se o seu marido não está indo para o fronte da batalha,
ore por ele, peça a Deus graça, ajuda, para que eles possam estar. Porque eu estou falando agora da crise de identidade. Então muitas mulheres terminam não sabendo quem elas são, para que elas estão aqui nessa terra. Qual o papel delas em casa? O papel delas é disciplinar os filhos 100% ou seria o papel do marido? É do marido. Nós vamos falar um dos assuntos só sobre problemas de filhos. E os maridos deixam só que as mulheres façam isso por conta própria. Então as mulheres que cuidam, que falam, que disciplinam e que resolvem os problemas, porque os maridos estão passivos e sem gênero, estão numa crise terrível de identidade. E essa crise do homem e da mulher gera problemas, claro, nos filhos, que também nascem com os dois gêneros, os únicos que existem. Então as crianças estão com crise de identidade, as meninas começam a querer imitar alguns pontos que elas não sabem o porquê, mas estão imitando. Algumas meninas começam a querer imitar a mãe que está tomando o lugar, o papel de líder, ao invés de ser aquela menina preparada para ser aquela bênção, aquela abençoadora. Ela se torna a chefe e isso entra no outro assunto, que é o espírito de Jezabel. Só alguns meninos veem o seu pai fraco, o seu pai que não consegue sustentar nem mesmo financeiramente a casa. Esses meninos se tornam fracos também. Muitos desses jovens estão aí gerando filhos com as suas namoradas, não assumem seus filhos porque eles são fracos semelhantemente aos seus pais. Eles não amadurecem para serem homens, porque eles têm uma crise de identidade também que veio lá do exemplo do seu pai e da sua mãe. Porém, essa crise toda veio espiritualmente. Essa crise de identidade veio por falta de Deus, porque façamos o homem, disse Deus, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os répteis que rastejam sobre a terra, governem tudo. E Deus os criou, a sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Quando nós temos a crise no gênero, nós temos a crise na identidade. Quando nós temos a crise na identidade, nós temos a crise na funcionalidade de uma família. Então isso aqui você pode ver em detalhes que eu não explanei, mas esse é o problema. O primeiro problema que eu cito aqui nesses vídeos, através dos quais eu vou falar sobre família. Agora, como eu disse, o meu ponto principal não é o problema, é como resolver. Como resolver isso? Bom, a solução está em Jesus. A solução está na obra de Jesus. Jesus não morreu há 2000 anos atrás no Calvário. Jesus morreu desde a fundação do mundo. Está lá em Apocalipse 13:8. As pessoas terão seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Deus matou um cordeirinho ali, vestiu Adão e Eva e lhes deu, a partir dali, a solução. A solução sempre vai ser Jesus. Então a primeira solução para a sua crise de identidade, quem é você? Who am I? A pergunta em inglês, quem sou eu? O homem vai dizer, eu sou um homem, criado à imagem e semelhança de Deus. Um homem, macho, o Senhor me criou, com a força de macho, com a virilidade de um homem, para cuidar de uma mulher, para amar uma esposa. Deus me chamou para cuidar, para abençoar, para cobrir a família. Pai, eu quero o Senhor. E aí, como é que eu faço? E então o pai disse, aceite meu filho, aceite Jesus, porque Jesus é o Filho do homem perfeito. E então, quando você aceita Jesus, você vai abençoar a sua esposa, suas filhas, seus filhos, como um abençoador que foi para o que Deus o chamou. A mulher com crise de identidade, então, qual é a solução para essa mulher, para essa filha? Receber Jesus, porque Deus te criou fêmea, te criou com qualidades especiais, criou com qualidades, com a beleza especial. Não para você manipular na sua casa, manipular através, muitas mulheres, pela crise de identidade, se apoiam a alguma coisa, como manipular homens pela sensualidade. Isso é espírito maligno, chamado espírito de Jezabel. A solução é receber Jesus, é buscar Deus. Ele disse, se vocês me buscarem de todo o coração, vocês vão me encontrar. E essa busca de Deus, se encontrarem, se você que está me vendo esse vídeo, for um casal, decida abandonar o pecado. Deus não tem nada com o pecado. Deus não vai passar a mão por cima do pecado. O sangue de Jesus já foi derramado pelo pecado. Havendo confissão e arrependimento, você será abençoado. Eu gosto de citar sobre essa confissão e arrependimento, Provérbios capítulo 28, no versículo 13, que diz assim, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então eu aconselho você a buscar a Deus. Quero orar com você agora, em nome de Jesus. Pai, eu oro em nome de Jesus, profetizando a solução para essa crise de identidade que há nos homens e mulheres
consequentemente nos filhos, nos meninos e nas meninas. Senhor, esta ideologia do mal que está espalhando pelo mundo, contrária ao teu reino, a tal da ideologia de gênero, que quer que as crianças não tenham gênero, que digam para elas que elas não são machos nem fêmeas, que elas são qualquer coisa menos isso, como o Senhor fez. Os dois únicos gêneros biológicos e que o Senhor fez. Pai, em nome de Jesus, toda crise de identidade familiar, que faz a família ficar disfuncional, quebrada, sem saber resolver problemas, nesse momento eu profetizo, em nome de Jesus, a solução. Eu profetizo que se nesse momento este homem quebrantado diante do Senhor, esta mulher quebrantada diante do Senhor, estes filhos quebrantados diante do Senhor te buscarem, eu profetizo que a tua presença entrará nessa família e consertará, resolverá, solucionará esse problema. Eu abençoo essas famílias em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.